assumiu a relatoria do inquérito das fake news, também conhecido como o inquérito do fim do mundo, o satânico psicopata golpista lobista já ocupou todos os papéis disponíveis: juiz, delegado, advogado, testemunha, perito, vítima. Estou convencido realmente, junto com a esmagadora maioria da população do Fazendão, de que já passou da hora de ele cumprir também o papel de réu. Hoje, 10 de março de 2025. O costumeiro noticiário político-policial do CL News começa hoje com uma notícia absolutamente inacreditável. A revista Oeste informa que o delegado da Gestapo Federal, Fábio Schor, responsável por conduzir a investigação fake que acabou indiciando falsamente o presidente Jair Bolsonaro num lisérgico plano de golpe, foi nomeado para trabalhar no gabinete do satânico psicopata golpista lobista. A nomeação do amarra-cachorro, executor de todas as ordens ilegais do psicopata, como não poderia deixar de ser, provocou reação imediata de Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal que está exilado aqui nos Estados Unidos. Vocês não vão acreditar em quem o Alexandre de Moraes acabou de nomear para o seu gabinete. Pois é, delegado federal Fábio Schor, aquele que cumpria todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. E aí eu quero saber o seguinte: que moral o Alexandre de Moraes tinha para barrar o presidente Bolsonaro de nomear o Ramagem para a Polícia Federal, dizendo que supostamente isso violaria o princípio da moralidade? Ou então, cadê aquele pessoal crítico que dizia que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal por apenas nomear o seu diretor-geral, atribuição que absolutamente todos os presidentes do Brasil sempre tiveram ampla liberdade de fazer? Isso é só para pontuar mais um tapa na cara desses, entre aspas, críticos, que na verdade só queriam desgastar o presidente Bolsonaro, porque ele se contrapõe a esse sistema podre que eu estou mostrando para você. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Departamento de Estado norte-americano considera as facções criminosas brasileiras PCC, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, como ameaças significativas à segurança regional devido ao envolvimento delas com tráfico de drogas, violência e atividades de crime transnacional. Nos bastidores, há a expectativa de que o governo do presidente Donald Trump anuncie nos próximos dias a inclusão desses dois grupos na lista de organizações terroristas estrangeiras. A avaliação faz parte de análises conduzidas por autoridades norte-americanas sobre o impacto internacional dessas organizações criminosas. Em nota oficial, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Washington acompanha a atuação das facções e seus desdobramentos fora do território brasileiro. A possibilidade de classificação tem gerado preocupação na criminalidade que está infiltrada e controla o desgoverno petralha de ocupação. A criminalidade que fraudou as eleições de 2022 tem rejeitado de forma recorrente a classificação das facções PCC e CV como organizações terroristas. Segundo ela, a legislação brasileira define terrorismo como crimes motivados por razões religiosas, ideológicas, políticas ou por preconceito e xenofobia, características que, na avaliação conveniente dos criminosos que infectam os gabinetes nos três podres poderes, não se aplicariam a organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. A Gazeta do Povo informa que o satânico psicopata golpista lobista mandou arquivar hoje um inquérito contra o empresário Elon Musk, que o acusava de obstrução à justiça e de incitação ao crime. O arquivamento ocorreu a pedido do venério
Procurador-Geral da República, Paulo Blenot. Na solicitação, o venério devorador de sanduíches de batata frita afirmou que não há provas de que a rede social X tenha descumprido intencionalmente as ordens do psicopata para bloquear contas na plataforma, e sim falhas operacionais pontuais que, uma vez notificadas, foram prontamente sanadas pela companhia. A Gazeta Brasil traz a informação de que a Argentina concedeu pela primeira vez asilo político definitivo a um brasileiro condenado pelos atos de 8 de janeiro de 2023, segundo uma decisão divulgada hoje. O beneficiado é Joel Borges Correia, que deixou o Brasil e buscou refúgio no país vizinho depois de ser condenado pelo Sindicato do Crime Organizado, que atua ilegalmente nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A decisão foi tomada pela CONARE, a Comissão Nacional para Refugiados da Argentina, na última quarta-feira, e confirmada pela ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. De acordo com a decisão, a CONARE concluiu que o brasileiro se enquadra na condição de refugiado com base na Convenção de Genebra de 1951 e na legislação argentina sobre refúgio. Para chegar ao entendimento, a comissão analisou os documentos apresentados por Joel, o depoimento dele e as informações sobre o país de origem. E no Space Liberdade, a informação de que o chefe da quadrilha de fraudadores da eleição de 2022 desistiu de ir à posse do presidente do Chile, que terá a presença de Flávio Bolsonaro. O desgoverno Petralha de ocupação chegou a fazer gestões diplomáticas no sentido de que Flávio Bolsonaro fosse desconvidado pelos chilenos para a cerimônia de posse. Mas quando nada disso funcionou, o vigarista número 1 do Fazendão resolveu desistir da viagem. A Gazeta Brasil informa que o mercado de criptomoedas registrou uma forte alta hoje, impulsionado pela melhora do sentimento mundial de risco depois da redução das preocupações com um possível choque na oferta de petróleo. A principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin, chegou a superar os $71.500 durante a manhã de hoje, antes de recuar levemente e ser negociado em torno de $71.300, acumulando uma alta de cerca de 3,2% nas últimas 24 horas. Outros ativos digitais importantes também acompanharam o movimento positivo. Entre os destaques estão o XRP, o Dogecoin, o SUI e o token Hyperliquid, que registraram ganhos relevantes nesse mesmo período. E como sempre, eu abro aqui um parêntese neste NetJornal para chamar a sua atenção para a premente necessidade de ajuda. Os números do Pix estão na descrição do vídeo. O Série News continua. O Paraná revelou possuir a melhor cerveja do Fazendão em um concurso com 2.700 rótulos inscritos. Uma receita produzida no estado conquistou o principal prêmio do maior concurso cervejeiro do Brasil. O resultado não apenas consagrou a cervejaria Pata Negra, como também marcou um momento histórico. Os 3 melhores rótulos da competição são de estilos brasileiros. Enquanto isso, um vídeo demonstra que a cidade goiana de Inhumas possui um estilo bastante peculiar de administração municipal, com a prefeitura procurando inovar num estilo que é chamado de gestão participativa. Isso aqui não é um prefeito, isso aqui é uma mãe que nós temos. Vocês podem observar, olha que projeto audacioso. Foram imprimidas várias erosões em 3D na rua da cidade. Para quê? Para evitar que motoristas transitem em alta velocidade. Com esse modelo de gestão, você economiza na construção de quebra-molas
E as mesmas também já servem como controle de tráfego e velocidade. Quem é que vai andar mais de 40 por hora numa buraqueira dessa? Isso aí é gestão participativa, porque incentiva o comércio local, vendedor de peças de suspensão de carro, borracheiro, vendedor de pneu. As farmácias vendem mertiolate, mercúrio, cromo, prazo sabiá, o motoqueiro que cai passar nas fraturas expostas do fêmur. Então isso é uma gestão tecnológica envolvendo a coletividade e promovendo a vida em meio à sociedade mais congloriosa e até evitando a velocidade acima do permitido. Os astrônomos capturaram a imagem mais detalhada já obtida do centro da Via Láctea. Os cientistas obtiveram o mapa mais completo e de alta resolução do gás frio no centro da Via Láctea, que contém a matéria-prima a partir da qual as estrelas e os planetas são formados. Na Gazeta Brasil, a informação de que uma startup do Vale do Silício afirmou ter alcançado um avanço inédito na área de neurociência e da inteligência artificial ao criar o que descreveu como sendo o primeiro upload cerebral multicomportamental. A empresa desenvolveu uma réplica digital completa do cérebro de uma mosca da fruta, capaz de controlar um corpo virtual dentro de um ambiente simulado. As ações da mosca virtual, como caminhar, se limpar e buscar alimento, surgem de forma espontânea, a partir de uma cópia detalhada do cérebro biológico. Em 2024, um consórcio internacional de cientistas conseguiu identificar todos os cerca de 140 mil neurônios e 50 milhões de conexões sinápticas do cérebro da mosca da fruta. Bom, é uma brigalhada política em torno de se tentar garantir, por meio de lei, o óbvio ululante. Apenas os cidadãos dos Estados Unidos podem votar nas eleições norte-americanas e, para isso, precisam mostrar algum documento provando a cidadania norte-americana. O portal Conservatism and Elegance, da Daisy Smith, traz a notícia de que o senador republicano Ted Cruz afirma que os Estados Unidos devem se preparar para ataques terroristas de células adormecidas iranianas localizadas dentro do país. Ele diz que o risco de ataques terroristas dentro do território norte-americano está no nível mais alto de todos os tempos. Segundo Ted Cruz, abre aspas, o perigo nunca foi tão grande quanto agora, fecha aspas. Enquanto isso, a principal refinaria de petróleo do Bahrein foi atingida por um drone iraniano. O governo informou sobre feridos e prejuízos na região de Sitra em decorrência da ofensiva do Irã. O rei do Bahrein condenou os ataques iranianos e falou em compromisso com a paz. O monarca classifica as ofensivas como injustificáveis, depois que o drone atingiu a principal refinaria do país, dizendo que o governo mantém os planos de abastecimento interno. A Ucrânia diz ter recebido 11 pedidos de ajuda para abater drones iranianos. O catatal ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os países vizinhos do Irã, Estados Unidos e Europa buscam a experiência de Kiev na proteção contra os ataques aéreos. Um ataque aéreo israelense atingiu uma célula financeira do Hezbollah no Líbano. A ofensiva mirou a instituição Al-Qard al-Hassan nos subúrbios ao sul da capital libanesa. Simultaneamente, Israel iniciou uma onda de bombardeios contra o Irã. A Alemanha retirou os funcionários da embaixada no Iraque. A medida temporária foi tomada por causa dos riscos elevados de segurança em meio ao conflito no Oriente Médio. E mais uma coisinha. Você com certeza já se acostumou a ver o vigarista Daniel Vorcaro com essa pose de lorde aí. Só que depois que ele foi para a cadeia, a pose de lorde dele acabou e o nome dele mudou. Era Vorcaro. E agora, segundo se informa, é Vorbarato. Até a próxima.